A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Como falam, Meso Nova York, Meso São Paulo, com o programa Na Sua Opinião. Eu queria já pedir a você, se você tem como acessar o Instagram, já participe agora do programa. Você vai ver na tela o nosso Instagram e eu vou falar a pergunta de hoje que você vai votar e participar. Mas o que eu quero saber de você, porque para nós o importante é sempre a sua opinião. Você é contra ou a favor a manifestação de pessoas famosas, celebridades, artistas, jogadores de futebol no aspecto político? Ou seja, você é a favor ou contra, de repente, um grande artista falar: eu quero que você vote em tal candidato, senão eu vou votar em tal candidato, ou um jogador de futebol, ou num espetáculo com milhares de pessoas, alguém levantar a bandeira de um candidato ou de um partido, ou falar abertamente que vai votar no A, no B ou no C. Você acha que você é contra ou a favor que pessoas famosas, que normalmente reúnem multidões, se manifestem publicamente quanto ao voto em candidatos? Você já pode começar a participar agora através do Instagram e mandar também o seu voto. Então, eu queria já agradecendo a presença de todos e queria passar a minha querida Priscila, que hoje está novamente com a gente aí no estúdio, para apresentar os nossos convidados e te dar uma boa noite, Priscila. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, doutor Denis. Muito obrigada pelo convite e essa oportunidade de estar aqui junto do senhor, dos nossos telespectadores, mais uma vez, em um assunto tão importante. Hoje aqui com a gente no estúdio, aqui em São Paulo, doutor Denis, nós temos a Neudes Carvalho, vice-presidente do Diretório Municipal do PDT de São Paulo. Neudes, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Obrigada a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de troca e aprendizado também. Exatamente. Ao lado da Neudes, Jackson Dorta, ele que é idealizador do movimento Amor pelo Brasil. Jackson, muito obrigada por ter aceito o convite. Uma grande honra estar aqui. Já agradecendo e já lembrando, doutor Denis, que alguns anos atrás eu tive o privilégio de estar aqui, onde nós falamos naquela oportunidade sobre mercado de trabalho. E hoje, nesse momento tão especial do nosso Brasil, nós podemos falar de um tema tão relevante quanto esse que nós vamos tratar hoje aqui. Uma grande honra estar aqui hoje. Muito obrigada. E seguindo aqui com os nossos convidados, nós também recebemos o Paulo Hamilton Júnior, ele que é jurista e vai trazer aí à luz das leis, o tema do programa de hoje, participando com a gente. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa e debater um tema tão importante que é a liberdade de expressão, democracia, preceitos que estão na nossa Constituição. Doutor Denis, é com o senhor, esses são os nossos convidados da noite. Bom, prazer enorme, agradeço em recebê-los aí. E eu só queria fazer um pequeno briefing aí, vamos dar nome aos bois, né? No Lollapalooza, o cantor Pablo Vittar, ele pegou a bandeira ali de um candidato à presidência, Sim. que era do Lula, e depois teve aquela história que, não, os jovens tem que tirar o título de eleitor, e é lógico que tem, né? Exato. É um direito do jovem a partir dos 16 anos tirar o título de eleitor. Mas existe uma diferença muito grande entre você incentivar a pessoa a tirar o título de eleitor e induzir o voto da pessoa. Quer dizer, Exato. Eu quero que você tire o título de eleitor para votar em A, em B e C. Aí não tem nada a ver. Exatamente. É totalmente diferente uma coisa da outra. A pessoa tem que tirar o título de eleitor. Para quem tem entre 16 e 18 anos, é apenas um direito. O doutor Taí pode me corrigir.
a partir dos 18, que é um direito e um dever. Exato. Mas você não pode induzir, você tem que tirar para tal finalidade, ou para aquilo, ou para votar em A, em B, em C, nada disso, negativo. Mas o grande tema dessa semana foi esse daí, né? A presença do cantor Paulo Vittar manifestando publicamente seu voto e falando algumas coisas a favor do candidato. Isso gerou, por parte do partido PL, se não me engano, o ajuizamento de uma demanda no TSE. E aí começa aquela, né, é uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão, a censura e também você induzir as pessoas a votar ou não votar em algum candidato. Antes de passar a bola para os nossos convidados, eu queria, por favor, pedir à produção, vamos rodar a matéria-tema, até para a gente ilustrar um pouquinho mais o que aconteceu. E lembrando, não vamos ficar só restritos a esse fato, porque agora já começa a fase de campanha eleitoral. Então, tem muita coisa que já pode ser feita e não pode ser feita, principalmente através da radiodifusão. Eu acho importante a gente passar isso ao público e também saber a opinião do nosso telespectador e do nosso internauta. A liberdade de expressão é a garantia livre de manifestação de opiniões, sentimentos e impressões. A liberdade de expressão é um direito assegurado pela Constituição Federal. Uma pessoa pode se expressar livremente desde que não ultrapasse o limite, que é a fronteira com outro direito. Por exemplo, se o fizer de forma difamatória, se fizer apologia ao crime ou incitar a violência. Um caso polêmico foi no Festival de Música Lollapalooza, que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, depois de 2 anos sem programação devido à Covid-19. O evento contou com a participação de artistas nacionais e internacionais. Após alguns artistas manifestarem opiniões políticas durante os shows e algum deles usar palavras de baixo calão para ofender o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral classificou como propaganda eleitoral as manifestações do Lollapalooza e determinou multa de R$50 mil para a organização do festival, caso houvesse outras. Araújo revogou a liminar que proibia as manifestações políticas no festival depois que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, pediu a retirada da ação. E na sua opinião, esse tipo de manifestação ultrapassa os limites da liberdade de expressão? Essa foi uma das manifestações, mas já a tendência que vem a ocorrer em outros episódios, principalmente daqui para frente, porque tomando uma proporção maior, se acirrando, então nós temos que estar preparados aí para saber o que a lei prevê. Eu queria passar primeiramente ao doutor Paulo. Por favor, doutor, se o senhor puder dar uma explicação assim, um pouco mais ampla sobre os limites legais, para depois a gente passar para essa parte, se ocorreu censura, se é liberdade de expressão ou não, o que pode e o que não se pode fazer agora para as eleições? Doutor Denis, a chamada da reportagem já deu uma introdução do tema, né? A liberdade está prevista no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal prevê 5 direitos fundamentais: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E creio que o legislador constituinte, quando escreveu o artigo 5º, colocou isso numa ordem de importância. O bem mais importante que eu tenho é a vida. Depois da vida é a liberdade. E essa liberdade, ela se manifesta, ela se exterioriza de várias formas. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião. Então, prevalece a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade política, minha tendência política, minha ideologia, não é? Eu tenho o direito de expressar minhas ideias nesse ambiente democrático inaugurado pela Constituição Federal de 1988. Mas, como foi muito bem colocado, nenhum direito fundamental ele é ilimitado, não é? O direito fundamental ele sofre limites também. Então, a liberdade de expressão ela tem um limite. Qual que é o limite? A honra, a subjetividade, a personalidade das pessoas. E há um outro aspecto da democracia
que é o direito eleitoral. A finalidade do direito eleitoral é garantir justamente a lisura, não é, e a legitimidade do processo eleitoral. Para quê? Para que haja igualdade de oportunidades. Então, a legislação eleitoral, ela prevê um período de propaganda eleitoral. O que é a propaganda eleitoral? O próprio nome é propaganda mesmo, é angariar adeptos. E a propaganda eleitoral, ela, numa linguagem mais coloquial, é votem em mim. E também a propaganda negativa, não vote no outro porque ele também não está preparado. Então, é permitida a propaganda eleitoral, não é pedido explícito de votos ou desencorajar para que não vote no meu concorrente. Mas essa propaganda eleitoral, ela só é permitida no período eleitoral, que é a partir de 5 de agosto. Período pré-eleitoral é a chamada propaganda antecipada. Mas o artigo 36A da Lei das Eleições, ela prevê, não é, que o candidato fale da sua plataforma, só não pode haver pedido explícito de votos. Não é? Então, nesse período que nós estamos, não pode haver pedido explícito de votos, não é? Mas há a possibilidade de uma manifestação política, sem dúvida nenhuma. O pedido explícito de voto, que o senhor fala, é por parte do candidato. Por parte do candidato e também por parte de qualquer da população. Eu não posso chegar aqui no programa e solicitar aos telespectadores que votem em determinado candidato. Eu não posso pedir voto para determinado candidato. Então, na opinião do senhor, o que aconteceu nesse festival com esse cantor caracterizou esse pedido de votos que é vedado pela legislação? Eu não vislumbrei pedido explícito de votos, não. Eu vislumbrei uma manifestação política, não é, dentro do ambiente democrático, desde que não extrapole, não é? O que eu entendi inadequado, se o senhor me permite, é a posição de uma artista que ao criticar a decisão da Justiça Eleitoral, não é, falou, isso para mim é uma bolsa, não é? Decisão judicial não se discute, se cumpre. Não é? E como que eu vou contra uma decisão judicial? Dentro do Estado democrático, pelos recursos, né, eu posso até criticar dentro desse ambiente democrático a decisão judicial, recorrer, mas eu não posso, salvo o melhor juízo... Banalizou, né? Banalizou. Falar, olha, eu não vou cumprir isso aí é uma bolsa minha. Eu acho que isso é uma afronta ao Estado democrático, segundo o meu entendimento. Eu, enquanto advogado militante, esse é o meu dia a dia, criticar decisões judiciais, recorrer da decisão judicial, mas nunca desdenhar, menosprezar algo que é importantíssimo para a democracia, que é o Poder Judiciário. Eu queria ouvir a opinião do Paulo sobre o assunto, justamente sobre isso, a liberdade de expressão, as pessoas famosas, a manifestação. Só queria também colocar uma pimentinha no assunto, depois aí passando para o Paulo, para a Neudes e para a nossa querida Priscila aí, para continuar as opiniões. Eu acho o seguinte, se a pessoa paga, vamos pegar um caso específico aí de um cantor famoso. Você paga para ir a um show de um cantor famoso, que normalmente não é barato, ele é caro. Você está pagando para ouvi-lo cantar. Você não está preocupado com as opiniões políticas dele. Se você quisesse a opinião política dele, você vai no canal do YouTube dele, ou se ele for candidato, você vai escutar a plataforma dele. Quando você compra o ingresso para um show artístico, é para você ver o camarada cantar, dançar, a performance artística dele, e não o pensamento político, que você pode concordar ou não. Então, eu só queria colocar essa pimentinha no assunto aí também, passando ao Paulo. Eu vou pela liberdade de expressão, né? Eu acho que é muito perigoso nós censurarmos, né, uma opinião. Acho que o artista tem a liberdade de opinião, mas talvez seja um dado importante para o telespectador. A legislação também proíbe o showmício, não é? Ou seja, eu contratar um artista para num comício realizar um show em prol da minha candidatura, porque aí desequilibra o pleito. Não é? Mas eu entendo perigoso... Então, doutor, desculpe, só abrindo um parênteses. Doutor. Pois não. Isso me preocupa muito que o senhor falou de showmício, porque é exatamente o meu pensamento. Se alguém estiver de má fé, um cantor ou um candidato, como ele não pode contratar o cantor para um showmício, é muito fácil. Ele vai pegar o show da pessoa
e a pessoa vai manifestar a sua intenção, o seu apoio à candidatura dele, o que não é um showmício, que é o show do cantor. Então ele estaria, era uma forma de burlar a legislação também. Eu acho que são coisas diferentes, porque o showmício, ele tem essa finalidade mesmo, né? Eu tenho discurso de candidatos, né? Num show privado do artista, é a manifestação, a liberdade de expressão. Se ele extrapolar no caso concreto, aí tem as medidas, as multas eleitorais, né? As representações eleitorais. Mas censurar previamente, proibir a manifestação, eu não vejo com bons olhos. Queria passar agora, por favor, ao Jackson, na sequência, a Neudes e a Priscila também para opinião sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Eu acho, bom, mais uma vez, né, estamos aqui, eu acho que ouvindo o Dr. Paulo aqui, falando com muito conhecimento, muita propriedade sobre o aspecto jurídico que envolve esse tema, mas dentro das crenças que nós temos aí, como patriotas, como brasileiros que nós defendemos a democracia, defendemos a liberdade de expressão, a minha opinião pessoal é de que é totalmente ilícito, tem que se proteger, preservar, e o que os artistas fizeram nos shows está dentro desse contexto de liberdade de expressão. Talvez uma posição, um pensamento que vale a pena nós compartilharmos é de que nós que defendemos Deus, pátria, família, liberdade e amor, nós entendemos, nós lutamos para dar voz ao que nós acreditamos. E não nós lutamos para silenciar aquilo que é diferente do que nós acreditamos. Muitas vezes nós percebemos que os movimentos são muito mais fortes para silenciar o que é diferente. E nós que temos esses princípios, esses valores, nós somos a favor da liberdade de expressão. Então, se esses artistas estavam lá e se eles também utilizaram de formas diversas de fazer, nós respeitamos. Talvez, dentro do que a matéria mesmo apresentou aqui, eu penso que seja fundamental, que no primeiro momento foi o partido do presidente que entrou com o pedido lá para que se não permitisse a manifestação, mas logo em seguida o nosso presidente Bolsonaro, ele pediu para que se tirasse esse processo, né? E foi feito dessa maneira aí e acredito que não tenha tido nenhum efeito colateral após isso. Ou seja, nós defendemos a liberdade de expressão e dentro dos nossos princípios, dos nossos valores, isso que eles fizeram dentro das crenças deles, dentro do que eles acreditam, é a liberdade de expressão dele. Mais uma vez, nós somos a favor. O que nós fazemos muito é dar voz ao que nós acreditamos, mas nós somos contra silenciar aquilo que é diferente. Então, isso são os princípios, hoje, por exemplo, que nós levamos dentro desse movimento Amor pelo Brasil Guarulhos. E Amor pelo Brasil Guarulhos é a nossa cidade lá onde nós temos uma proatividade maior. Neudes. Boa noite a todos, a todas e a todos mais uma vez. Eu quero lembrar que hoje, 31 de março, completamos 58 anos do golpe. Foi ditadura e nós não precisamos de uma nova ditadura nesse país. Eu quero saudar com muito respeito os familiares de toda vítima, que esse período nunca mais retorne ao nosso país. Há que se questionar sobre liberdade de expressão e censura, né, as possibilidades, todas as vertentes e principalmente as subjetividades. Então, quando a gente pensa num artista com o microfone na mão, diante de uma multidão, indiretamente um artista, ele é uma autoridade. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande diante de um público, né? É importante que a gente observe a diferença entre propaganda política e manifestação política. Então, existe, dentro do bem colocado pelo doutor Paulo, existe um limite, até porque a legislação pede que existe um prazo, né, para você começar a chamar de propaganda política. Quando a gente pensa em artista, com a responsabilidade que ele tem com o microfone na mão, a gente precisa entender o que, de fato, pode ser expressado e quanto isso pode chegar aos ouvidos de quem foi assistir esse espetáculo e quem não consegue assistir, né? Quando a gente pensa na ideia de liberdade de expressão, eu realmente, em minha opinião, não consigo ver nesse recente episódio desse show que tenha sido algo desrespeitoso. O que a gente tem que ter em mente é que qual é o interesse, a quem interessa essa manifestação de fato, como essa mensagem chega nesse público
E quais são os efeitos disso? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, por exemplo, show como o Lollapalooza, quantas pessoas da classe trabalhadora têm acesso a esse show? E, de fato, essa expressão é o artista que está vendendo um espetáculo ou de um brasileiro comum que também paga imposto. Então, quando não se fere uma legislação já pré-colocada pela lei brasileira, que sim precisa ser respeitado, muito bem colocado também pelo doutor, acho que não pode ser chamado como desrespeito, como exagero. Acontece que, como nós estamos num país muito polarizado, é importante que a gente tome muito cuidado em como essas mensagens chegam quando você hasteia uma bandeira de determinado pré-candidato ou outro pré-candidato, já que nós estamos em tantos extremos no Brasil, o que isso de fato significa. Sempre lembrando no tocante que um artista com o microfone na mão pode ser considerado uma autoridade, pode influenciar muitas pessoas. Nesse fato especificamente, não acho que tenha sido um desrespeito, mas há que se questionar o que é uma manifestação e o que é uma propaganda de fato. Bom, doutor, na minha opinião, eu sou a favor da liberdade de expressão sempre, claro, né? Ainda mais como na minha profissão, como jornalista. A Neudes falou aqui com a gente sobre a quem interessa. Aí está a questão, no meu ponto de vista. É claro que essa manifestação, a pessoa que é pública, que é famosa, falar do seu candidato, até aí tudo bem, ok. Não esquecendo que são formadores de opinião, assim como nós que estamos sentados aqui, não somos famosos, não, mas também, de certa forma, temos ali aquelas pessoas que nos seguem, que nos ouvem e não deixamos de ser formadores de opinião. Eu só acho que deve haver o respeito e, como o Dr. Paulo falou, mesmo dentro da liberdade de expressão, há também que se pensar que ela tem limite, não é uma coisa infinita, qualquer um fala o que quer. Deve haver limites. E quando a gente ultrapassa desrespeitando outras pessoas, eu já não acho bacana, né? O presidente Jair Bolsonaro realmente pediu que voltassem atrás. Não foi ele quem pediu que houvesse a multa nesse festival, nada disso, e ele discordou disso e pediu que fosse retirado o processo, enfim. Então, eu acho assim, doutor, liberdade de expressão sim, sem excessos. A gente também tem que tomar muito cuidado agora, até onde vai o limite do outro. A gente está aí às portas das eleições, pode sim ser considerado showmício, então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho assim, tudo tem um limite, você pode expressar a sua opinião política, ideológica, enfim, mas tudo tem um veículo certo, né? Ali a gente era um show, era para ouvir aqueles artistas que estavam ali, as pessoas pagantes que foram àquele show, o que, como o senhor falou, o ingresso não é barato, elas foram ali para ouvir o cantor, não para levantar bandeiras, enfim, acho que aquele não era o momento. Eu acho que tem as redes sociais para isso, que a pessoa pode ir falar, e aí eu sigo determinada pessoa a que vai de encontro à minha ideologia também. Então, eu acho que ali, na minha opinião, houve um pouquinho, sim, de excesso. A gente tem aí, vamos falar desde a Woodstock, né? As pessoas sempre falaram e expressaram suas opiniões, mas eu acho que a gente está num momento muito delicado e precisa atentar para isso. Eu queria, Priscila, por favor, se você já tiver em mãos a nossa primeira pesquisa, parcial da pesquisa, e a opinião de alguns internautas, depois eu vou voltar também abordando alguns outros aspectos, assim, passando novamente aos nossos convidados. Mas se você já quiser as opiniões dos internautas e a primeira prévia, por favor. Sim, senhora. Então eu vou começar pela primeira prévia, que eu já estou aqui com ela em mãos. A pergunta do programa de hoje, doutor, é a seguinte: você é a favor ou contra artistas e pessoas públicas exporem suas opiniões políticas? 30% das pessoas votantes aqui na nossa enquete são contra. Já 70% se disseram a favor de expressar, sim, a opinião política em festivais, artistas em geral, colocarem a sua opinião política, doutor. Bom, esse é o resultado da nossa enquete. Agora eu vou aqui para a participação
das pessoas. Vamos lá. O Nilcinho César, ele diz o seguinte: eu, sendo anônimo, sou a favor da liberdade de expressão, dependendo do caso. Existe uma diferença de liberdade de expressão e ativismo político. Essa é a opinião do Nilcinho. Vou aqui para o Rob. Ele diz que é a favor da liberdade de expressão. Já o Pepe também foi muito sucinto, disse a favor. A Aline, ela diz o seguinte: acredito que exista o lugar certo para se expressar. Sou a favor de se expressarem nas suas redes sociais. Agora, shows não acho que seja o lugar correto, até porque não existe mais showmício. Ou seja, vai bem de encontro aí o que cada um de nós também opinou aqui, doutor. Ok, nós temos alguém na linha, parece que é do Rio de Janeiro, é Edivaldo. Boa noite, Edivaldo. Oi. Oi, Edivaldo, boa noite. Se você estiver nos escutando, pode falar, qual é a sua opinião? Então, a minha opinião é o seguinte: eu sou, esse debate aí que houve, esse evento que houve aí, isso aí, os debatedores aí, a meu ver, o doutor aí, e as pessoas que estão debatendo aí, assim, se diz a favor da liberdade de expressão, que eu também sou a favor. Só que isso aí não é liberdade de expressão. O que aconteceu nesse evento é liberdade de indução. Liberdade de expressão, a meu ver, que sou um cidadão, é você estar lá, entendeu, na manifestação, participando, sem um microfone na mão. Quem tem um microfone na mão, igual vocês estão debatendo aí, quem tem um microfone na mão e um público daquele, ele tem o domínio de induzir as pessoas. Então isso aí acaba sendo, o showmício está proibido, era melhor liberar. Se é liberdade de expressão isso aí, era melhor liberar, porque então determinado candidato vai lá, não tem mais o showmício, mas eu sou amigo de quem vai lá comandar o show, tá? Então o cara vai ficar lá, bota a bandeira, bota meu nome e tal. Isso aí vira liberdade de indução, vira um showmício disfarçado. Eu sou extremamente contra quem conduz um microfone. Então, por exemplo, se eu entrar, eu sou amigo de um pastor de uma igreja, então vai lá e fala o meu nome. Entendeu? Toma aqui, o cara é meu amigo. Não, ele é como a moça falou, essa última secretária aí falou. Tem limites. Eu estou até vendo ela branquinha, esqueci o nome dela. Tem limites. Você não pode. Para mim tinha que ser multado. E eu acho que não deveria ter sido retirado a ocorrência, porque devia ser multado. Porque quem está com o microfone na mão, ele tem o poder de induzir as pessoas. Liberdade de expressão, ele desce então do palanque, tira o microfone e vai lá para o meio do povo e vai lá sem usar o microfone. Qualquer um cidadão, qualquer um evento, qualquer um show que se faça dessa forma, para mim é um showmício disfarçado, entendeu? Então, fora disso, ainda mais, primeiro que o que acontece? Quem tem um microfone na mão, ele conduz uma situação, ainda mais quando ele induz a pessoa, a opinião dele, entendeu? Que não reflete a de todo mundo e ainda critica a atual situação. Então isso aí é uma violação tremenda, isso aí não é liberdade de expressão, isso aí é liberdade de indução. Para mim, eu sou extremamente contra, já que não está no período eleitoral, fazer isso, porque vai aparecer vários shows desse etapa vital, vai ter agora aqui o Rock in Rio, tá? Então quem é amigo lá do seu Lula, entendeu? De outros candidatos, vai lá, tá aqui, vai levantar a bandeira e tal. Isso aí não é liberdade de expressão. A meu ver, isso aí tinha que ser multado, é liberdade de indução. Principalmente, ainda que venha agredir o presidente Bolsonaro, que é realmente uma pessoa que está fazendo coisas que nunca foi feito, está resgatando Deus, pátria e família nesse país. Entendeu? Então, mesmo que ele fosse até pegar o microfone e ali falar do presidente Bolsonaro, para mim não seria o momento, já que é proibido, de qualquer um, entendeu? Muito menos fazer o que esses artistas fizeram. Para mim é ridículo,
e não condiz com a nossa legislação, entendeu? Não há liberdade de expressão dessa forma, tá bom? Essa é a minha opinião. Ok, Edivaldo, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite. Doutor Denis, eu poderia só fazer pontuar uma ideia, né? Dentro de tudo isso daqui. Quando aconteceu toda essa situação, daí a gente começa a pesquisar um pouquinho, entender o processo do que está acontecendo, né? Alguém aqui tem ideia de quantos seguidores a Anitta tem nas redes dela? Algum dos convidados aqui? Milhões. Milhões, mas sabe quantos milhões? A Anitta tem 60 milhões de seguidores no Instagram, sem contar as outras redes, etc. Então, na hora que a gente começa a discutir, por exemplo, da Anitta se manifestar num show desse daqui, eu acho que começa a se tornar irrelevante, porque assim, quem estava nesse evento são as pessoas alinhadas com essa cultura desse evento. Né? Se você for num evento de um desses padres cantores, basicamente o que você vai encontrar lá são as famílias ligadas àquela religião que estão lá e, de repente, se ele colocar os pontos de vista e mesmo apoiando ou não situação A, B ou C. Então, hoje, com a realidade das conexões, das redes sociais, da capacidade que nós temos de impactar as pessoas, um evento desse que a Anitta pega, levanta e fala alguma coisa, quando ela publica um vídeo dela hoje nas redes sociais dela, ela acaba tendo uma relevância e um impacto muito maior do que ela está naquele show ali falando. E, de novo, nós somos radicais com algumas coisas e uma delas é a liberdade de expressão. Então, hoje, se tem um cantor ou uma cantora que quer pegar a foto de um ex-presidiário, colocar nas costas e falar assim, nós apoiamos isso daqui, nós acreditamos efetivamente que é legítimo. De novo, nós somos a favor e quem estava nesse evento já é alinhado com esse evento. Então, proibir como tentaram fazer isso daí, dentro do que eu acredito, não faz sentido. As redes sociais, as conexões permitem que nós possamos ter uma voz muito mais forte do que, por exemplo, um público que esteja dentro de um evento, né? Então, gostaria de pontuar isso daí, que é uma realidade que alguns anos atrás nós tínhamos. Dentro dessa análise, até exemplo que você deu aí da cantora Anitta. Se você é um seguidor dela, você vai lá para saber também, entre outras coisas, o que ela pensa sobre vários assuntos. Agora, quem está num show e pagou um ingresso, ele não quer saber se Exatamente. o camarada, ele gosta de A, de B, de C, ele quer estar lá para escutar música. Então, eu volto a repetir, para mim existe um receio muito grande de começar com a proibição do showmício, se começar a utilizar esse tipo de coisas para candidato que tem um poder econômico maior, que possa contratar artista, que possa ter um conluio aí com o artista, começar a ter em eventos que reúnem 10, 20, 30, 50 mil pessoas e que são transmitidos para milhões e milhões de pessoas através das redes sociais e também da televisão, começar a induzir a pessoa ao voto. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado nisso. Lembrando, aqui a gente não está para fazendo apologia à candidatura de ninguém, nem de A, nem de B, nem de C. A gente tem que ser contra o que a lei realmente proíbe, está proibido, acabou. Ou aquilo lá que a lei permite, a gente tem que tolerar ou mudar a lei. Não dá para se trabalhar. A única coisa que eu acho incoerente, e depois eu queria até passar isso daí também ao Dr. Paulo e depois a Neudes, é que existe uma falta de proporcionalidade. Por quê? Um artista ali pode se manifestar, antecipando a propaganda até eleitoral, falar, e por outro lado, um apresentador de programa que é candidato, ele agora a partir de 1º de julho, ele tem que sair do ar, mesmo que ele não fale de política, ele tem que sair do ar, pura e simplesmente. Desculpa, eu gostaria de E fazer uma também, menção. um exemplo até dado pelo nosso telespectador, como é que num show você pode fazer apologia e, de repente, numa igreja católica ou numa igreja evangélica, você não pode nem falar que o pastor ou o padre ou alguém da igreja é candidato, porque também aí tem a penalidade. Eu acho isso daí precisaria se estabelecer uma coisa mais coerente, porque está muito solta. Queria ouvir a opinião do Dr. Paulo e também depois da Neudes, por favor. Perfeito. Bem, a questão de programa de televisão é outra esfera, porque o programa de televisão é uma concessão, né? A televisão é uma concessão, né? Então desequilibra mesmo o pleito. Eu sou pela liberdade de expressão, né? Eu acho que se há excesso,
né, que se puna depois, mas eu não posso impedir, censurar o artista de se manifestar. Eu vou no show para ouvir música, mas eu não posso colocar uma amarra, né, uma tarja na boca do artista. E a legislação eleitoral, talvez, né, no ambiente democrático, talvez precisasse também de novos ditames, né? O Jacques colocou algo interessante, né? Antigamente, nas coligações eleitorais, nas alianças, se pensava em tempo de televisão, né? Hoje, o tempo de televisão não significa muito, né? São as redes sociais, as mídias sociais. E o Dr. Denis também citou um outro aspecto importantíssimo que eu sempre fui contra e fui pela liberdade, que está se falando em abuso do poder religioso, né? Eu creio que um pastor, um padre, pode se manifestar também politicamente, por que não? Eu posso defender as minhas bandeiras, né? Qual que é o problema de cada denominação aí? Tem algumas denominações são mais reticentes a isso, outras não, mas eu posso defender minhas bandeiras. Olha, vamos votar nos candidatos que são contra Até porque são referenciais, né, doutor Paulo? São referenciais, não é? São referenciais. Então, sim. Quando eu fui juiz eleitoral, teve um caso que eu achei um absurdo e votei contra. Um candidato foi numa igreja, não é? E o pastor vendo o candidato falou, olha, nós estamos recebendo aqui um candidato, e nem declarou apoio. Estamos recebendo aqui o candidato, e eu gostaria de fazer uma oração pela sua candidatura, pela sua vida. E foi processado porque havia abuso do poder religioso. Olha, o que é isso? É tampar a boca da manifestação religiosa também. Isso é censura, né? Isso é censura. Então, o que nós temos que tentar coibir? O abuso. Né? O abuso é ofender a personalidade. E também nós ficamos tutelar muito o cidadão, nós estamos apequenando a cidadania. Então, nós não podemos tratar também, precisamos trazer informação, mas não tratar também quem está ali assistindo um culto, quem está assistindo um show, não é? Estamos tratando como se fosse um idiota, verdade, não é? Verdade. O sujeito também tem que ouvir lá o artista. Não é? Poxa, eu fui no show, houve lá uma manifestação, eu sou contra, eu não gostei. Não é? Então, apequenar a cidadania, né? Quer dizer, então parece que lá no Lollapalooza nós estamos tratando como um bando de idiota que o artista falou e todo mundo segue. Não é assim, não é? Isso é da democracia, diversidade de opiniões, né? Então, eu sou pela liberdade, mais ampla possível. Qual que é o limite? A personalidade, a ofensa. Eu não posso aqui, nesse momento que eu estou utilizando da minha liberdade de expressão, ofender. Né? Ofender um candidato, ofender a personalidade de terceiros. Né? Então, e também tem um outro aspecto. Quem vai para a vida pública, o professor Paulo Zé da Costa Júnior falava, quem vai para a vida pública vai para as luzes da ribalta. Então, abre também mão da sua personalidade. Precisa estar propenso a tomar paulada, precisa ter o couro mais forte. Eu quero reiterar 2 pontos importantes. Só que aí tem um probleminha. A pessoa usa muito esse discurso antes de entrar na vida pública, né? O ministro Alexandre Moraes falou isso daí. Verdade. E agora parece que ele não está pensando muito desse jeito, não, né? Então, parece que a outra caneta que tem poder, né? Não, mas ele falou, tem na internet aí vídeo dele, olha, quem não quiser ter a vida verificada, comentada, fique em casa, esqueça a vida pública. E agora as pessoas falando sobre ele, que é um homem público, apesar do magistrado é um homem público, também ele quer impor alguns limites, né? Então, pau que dá em Chico não está dando em Francisco. Mas desculpe, Neudes, a passagem é para você. Imagina. Eu quero reiterar que essa via de que o artista tem um poder de influência muito grande, e é verdade, e eu reitero veementemente que eu não acredito, em minha opinião, não é abuso, e sim, estou sempre pelo lado da liberdade de expressão. Agora, recentemente a gente teve um fato, na última semana, se eu não me engano, com a cantora Alcione, que é quando a plateia se manifesta durante o show dessa cantora em favor de um dos extremos de pré-candidatura no Brasil. Fulano começa a gritar o nome desse pré-candidato durante o show dela. E ela respeitosamente responde que ela também respeita muito esse pré-candidato, tem admiração por ele, mas que ela tem outro pré-candidato como preferência.
e aí houve um ensaio de vaia para a cantora Alcione. Quando a gente pensa em censura, de fundamental importância nós não esquecermos, eu mencionei lá no início, que as subjetividades, elas são implícitas e elas estão presentes em muitos detalhes. Então, quando o público vaia a posição de um artista, de uma cantora, porque ela tem um posicionamento político contrário ao da plateia ali presente, também é um tipo de censura. A gente não pode esquecer que esse é um clima muito presente na nossa sociedade atualmente, principalmente em conta do último governo que nós temos. Eu quero reiterar muito respeitosamente, mas com muita clareza, que não é a primeira vez que nós temos manifestações indiretas de censura do atual governo. Isso aconteceu, inclusive, com o filme Marighella, que foi aparelhado por um Ministério da Cultura totalmente alinhado com o total governo e que teve, sim, o início de censura nesse sentido. Então, a gente precisa, sem hipocrisia alguma, questionar o porquê que manifestações contrárias ao atual governo, num evento tão grandioso como o Lollapalooza, teve tanta crítica, principalmente por muitos apoiadores do atual governo e pelos próprios alguns ministros, pelas pessoas que são adeptas ao atual governo. Isso é coincidência? Né? Essa tentativa de aparelhar, né? de punir essa questão da organização que está na política desse evento é coincidência? Porque a maioria das manifestações foram contrárias ao atual governo. Nós estamos num ano eleitoral totalmente polarizado, então a gente não pode deixar passar que esse atual governo é um governo que tem sérias polêmicas sobre tentar, sim, intervir em questões que não são políticas. Inclusive são culturais. É de fundamental importância. Mas a gente também, desculpa até abrir aspas, né? Eu acho que Imagina. tudo aqui serve para o crescimento Claro. e o debate e a reflexão. Claro. Nós temos também aí um candidato que ele repetidamente fala em regulamentar A mídia. a mídia. Toda Então, a mídia. você está falando de um ponto onde você coloca a sua opinião sobre isso, e aqui é um programa para isso mesmo, mas nós temos um outro candidato que está em um outro polo que repetidamente coloca essa posição dele. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado e reavaliar tudo. A quem interessa, não até porque, só um candidato, perfeito, mas todos. Aliás, os dois extremos e todas as outras vias. Essa questão de plano político, de posicionamento político, eu, por exemplo, não questiono nesse momento, porque nenhum dos dois extremos nesse momento, nem o atual governo, nem eu sou outro extremo de pré-candidato, me interessam. Inclusive, sou de outro partido contrário. Mas são liberdades de expressões, são políticas que precisam ser revisadas e, de novo, a quem interessa tentativas sutis de censura, sim, porque bloquear lançamentos de filme, como aconteceu com Marighella, é censura. E a quem interessa também, a observar que não é só uma questão que parte do artista, do pastor, do padre, da cantora. Nós passamos por um momento em que a sociedade tem uma necessidade de silenciar o outro. Seja qual for o seu plano ideológico, seja qual for o seu lado ideológico, direita, esquerda, vermelho, azul, não interessa. É uma necessidade de cancelar a fala, o direito do outro de ser, de falar, de opinar. Então é importante que, independente de ano político, essas questões sejam muito observadas, porque em qualquer situação, de novo, em qualquer situação, o respeito, o equilíbrio e a liberdade de expressão não podem se perder, em momento algum, para qualquer que seja o lado. Sim, mas agora, doutor, eu queria até... Eu só queria ressaltar um ponto, por favor. Eu, como advogado e como jornalista, lógico, até chovendo molhado, falar que eu sou amplamente favorável à liberdade de expressão. E, como bem o doutor lembrou, existem limites. Quem passar do limite vai sofrer o devido processo legal. Isso não tenha dúvida. O que eu acho é que a eleição, a lei eleitoral, do jeito que ela está desenhada, ela mesmo está voltada a beneficiar alguns em detrimento dos outros. Então nós precisamos ter um equilíbrio, uma lógica. Então se o cantor lá num show pode falar isso daí, o padre na igreja pode falar, o pastor na igreja pode falar também. Nós estamos falando não tem que ter essa restrição. É o consenso, né? Porque senão fica um negócio injusto.
Tem que equalizar isso, né? Não. Agora, doutor, o que eu ia ressaltar aqui, e vai muito de encontro a esse festival que teve e a essas produções culturais, como a Eudes falou, tudo, a gente tem aí uma questão que é a Lei Rouanet, Importante. que no atual governo tirou algumas regalias, algumas arestas, que a gente sabe que estava ali engordando quem não precisava, né? E aí a gente sabe também que houve um impacto muito grande até na empresa que organiza este festival, que esse ano, ao contrário dos demais, teve perdas. Estou errada, Eudes? Teve perdas. E foi impactante. Em valores, eu não tenho agora aqui para o senhor, mas posso pesquisar, foi impactante no bolso deles. E tanto no bolso dos artistas que ali estavam se manifestando politicamente. Então, não é, doutor Paulo? Então entra tudo isso, né, na eu questão. só queria pedir para vocês... É nós aquele temos a quem alguém na interessa. linha. Antes de passar os convidados, eu queria só atender essa ligação e voltando depois com você, Priscila, para dar a outra prévia da nossa pesquisa. Nós temos alguém na linha, parece que é de Araçatuba. Boa noite, com quem eu falo? Sim. Boa noite. Professor Oswaldo Araçatuba. Eu primeiro quero aqui cumprimentar pela programação o senhor, a Rivânia e toda a equipe, os participantes em geral. O meu respeito a todos, mas eu dirijo a seguinte pergunta a todos que aí se encontram. E se a manifestação no Lollapalooza tivesse sido feita em benefício do presidente Bolsonaro, o que ocorreria? Tenho certeza absoluta que o STF já teria tomado providências, mesmo que fosse monocrática. Exatamente, teria tomado providências. Mas, quando joga tudo ao lixo, uma realidade de um festival que eu também admiro. Eu escrevo também, né, inclusive poesias, crônicas e músicas dentro do campo, né, mas nós temos que fazer uma análise. E se o fato fosse benéfico ou supostamente benéfico ao lado que aí está, no momento. O que aconteceria? Proporia a nossa querida oposição ou a nossa esquerda, não estou falando, eu sou também na esquerda, proporia intervenção no governo? Com certeza. Então eu agradeço a todos vocês. E a opinião do senhor? O senhor é contra ou a favor dessas manifestações? Hoje a lei, infelizmente, só funciona para um lado único. Muito agradecido. Boa noite, o meu abraço a todos e peço que analisem e tirem as suas conclusões, por gentileza. Um grande abraço. Então, mas doutor se me permitir, essa participação aqui do senhor. Essa daí eu gostaria de responder rapidamente, que se esse evento tivesse sido a favor do nosso presidente, com certeza o STF teria intervido, teria feito já parado o festival, porque alegaria que já era ato de campanha. Então, esse é o desequilíbrio que a gente encontra hoje. Hoje, isso daqui, o tempo todo desde que eu comecei a falar, eu defendo a liberdade de expressão, inclusive foi feito lá. E é isso, e assim, se eles estão lá, e é essa tribo que é assim que eles se comportam, que eles estão lá porque escolheram. As minhas tribos são outras, e aonde eu vou, que se quem estiver lá em cima, falar das convicções políticas, das crenças dele, isso é liberdade de expressão. Só que nós estamos num país hoje que, como o nosso espectador aí colocou, provavelmente se tivesse sido hoje o contrário, um ato desse daí a favor do atual governo, provavelmente o STF teria feito alguma ação para impedir que o show continuasse. Então, é isso que nós vivenciamos hoje aqui. Priscila, por favor, a nossa parcial e a opinião de mais alguns internautas. Vamos lá.
A pergunta do programa de hoje: você é a favor ou contra artistas e pessoas públicas exporem suas opiniões políticas? Agora mudou um pouquinho. Nós temos 29% das pessoas contra essa exposição de opiniões e 71% das pessoas a favor de que as pessoas devem sim expressar as suas opiniões, principalmente artistas e pessoas públicas. Bom, essa é a nossa parcial. Agora eu retomo aqui, doutor, a participação das pessoas. Vamos lá. O Nascimento, ele diz o seguinte: isso foi falta de respeito que fizeram com o presidente, porque se fosse em outro país, esses aí já estavam presos há muito tempo. Ou seja, o Nascimento vai muito de encontro a essa pessoa que participou com a gente agora há pouco por telefone. Já o Carlos, ele diz assim: todos os cidadãos brasileiros têm a liberdade de expressão, mas nem todos têm a sabedoria. E assim, então, acaba faltando com respeito ou partindo para a violência. O Medina, ele diz o seguinte: esse debate não deveria fazer sentido. A liberdade de expressão é um direito. Se for nessa linha, tem um monte de igrejas que já fazem propaganda e pedem votos. Vocês não são parciais, claramente, têm uma posição política bem definida. Aí vamos aqui para o Nilcinho. O Nilcinho já falou, vamos lá de novo. A Neudes está participando, tem o mesmo nome da nossa convidada. Ela disse que também é a favor e marcou até uma outra colega para que assista junto com a gente o programa. Essas são as opiniões, doutor. Então, só para deixar claro, nós não estamos defendendo ou atacando nenhuma candidatura, Exato. Nenhum candidato. O que eu particularmente defendo, lógico, a liberdade de expressão, mas dentro de uma coerência. A gente não pode proibir um lado e achar que o outro pode funcionar normalmente. Sim. E como bem o doutor falou, a TV é uma concessão pública. Ok, está restrita a uma legislação específica. Mas hoje, rede social, às vezes, tem mais repercussão ainda do que uma concessão pública. Então, acho que teria que se normatizar isso para não criar um desequilíbrio. Porque o poder financeiro vai acabar agindo de forma que vai desequilibrar o negócio. Eles vão ou através de artistas, Exato. ou através de redes sociais, ou através de algum outro fato aí que apareça momentaneamente, um fato pontual, e vai se desequilibrar, porque vai falar, não, é a minha manifestação de opinião. Mas só que você está se manifestando para milhões e milhões de pessoas dentro de um processo eleitoral. Veja bem, não sou contra a manifestação, mas dentro de um processo eleitoral que impõe restrições. Então, é aquela história. Ou pode ou não pode. Não dá para ser mais para um e menos para o outro. Tem que ser mais ou menos como a figura da justiça, né, doutor? Que é ali com os olhos vendados e com uma balança, não é, doutor Paulo? Equilíbrio, né? O importante se vocês me permitem, pontuar o seguinte. É a liberdade de expressão. Mas se no processo eleitoral for demonstrado o abuso, o abuso do poder econômico, o abuso dos meios de comunicação, não é? E for demonstrado que houve um desequilíbrio no pleito eleitoral, que ofendeu a lisura e a legitimidade do pleito eleitoral, há instrumentos, né, que é a ação de investigação judicial eleitoral, que pode ocasionar até a cassação do candidato, como nós já verificamos aí em vários casos, né? Então, há instrumentos na legislação eleitoral para coibir o abuso, mas desde que seja demonstrado e posteriormente, né, e algo grave. Então, a censura prévia nós temos que impedir, lutar contra, que hoje nós vemos no Estado democrático, né, como bem colocou a Neudes. Eu queria já agradecer a vocês, passar os nossos convidados para as considerações finais. Nosso tempo já está se esgotando aqui. E também pedir a Priscila, depois dos nossos convidados, para dar o resultado final da nossa pesquisa aqui. Por favor, passe a palavra a eles, Priscila. Neudes, um prazer por favor. recebê-los aqui. Doutor Denis, a Priscila, toda a equipe, toda a produção.
essa TV muito bacana. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês pela oportunidade de troca. Não é sempre enriquecedor ouvir outras opiniões, convergir, é muito saudável, é democrático e cada vez mais diálogos pautados em respeito de fundamental importância para que a gente consiga recuperar um pouco do que foi perdido da nossa democracia nos últimos 4 anos e seguir construindo esse país um tanto mais justo, um tanto mais democrático de fato. Eu sou ativista política e militante por raça, classe e gênero. E eu acredito que a emancipação popular e justiça social se faz por e a partir do povo, ouvindo as pessoas. Então, censura zero, nunca, jamais. Liberdade de expressão, desde que processos sejam respeitados, seja ele qual for, de acordo com as leis e diretrizes do nosso país, do nosso Estado democrático de direito. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, a toda a minha equipe que acompanhou. E muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Liberdade de expressão, democracia para o nosso país. Muito e paz. Obrigada, Neudes. A gente passa agora para o Jackson. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, essas trocas, é sempre muito especial. E eu penso que esse programa de hoje aqui é a manifestação do que nós acreditamos. Né? Sentamos aqui com todas as cores, todas as linhas, desde que tenha respeito, desde que os princípios sejam mantidos da forma que tem que se manter. Nós acreditamos nisso, nossa luta é por isso. O doutor Paulo falou aqui, o primeiro princípio é a vida, depois a liberdade. Hoje nós acreditamos, dentro do nosso movimento, que hoje é a liberdade em primeiro lugar. Porque se você não tem liberdade, você não tem vida. E basta nós vermos aí os países que nós hoje temos acesso à informação de que as pessoas não vivem porque não têm liberdade. É uma vida sem sentido. E é por isso que nós lutamos, é por isso que nós estamos aqui. Mas certamente esse grande encontro de ideias, debate de formas de pensar, vai construir um Brasil mais forte, vai construir uma nação, principalmente, que nós poderemos deixar com legado e como orgulho para os nossos filhos. Isso aí, muito obrigada, Jackson. Doutor Paulo, considerações finais? Sejam as minhas últimas palavras de agradecimento pela oportunidade de participar deste importante programa, que traz informação, traz não só comunicação, mas conhecimento. Nós vivemos a sociedade da informação, disseminada de uma forma estrondosa, como o nosso colega aqui colocou, mas esse programa traz o conhecimento, o amadurecimento do conhecimento, e sem dúvida nenhuma vocês estão contribuindo para a cidadania, para a democracia. Eu estou à disposição de vocês a qualquer momento. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutor, encerrando aqui então as participações, a nossa enquete ficou assim. Você é a favor ou contra artistas e pessoas públicas exporem suas opiniões públicas? Nós fechamos com 29% das pessoas contra e 71% das pessoas a favor. Eu queria mais uma vez agradecer a todos pela presença, pela participação e sempre lembrando, a liberdade tem que ser preservada, a democracia precisa ser sempre preservada. E a democracia, ela prevê igualdade de direitos e de deveres. É isso que a gente sempre tem que ter em mente. Queria agradecer a todos os telespectadores, internautas, pela audiência e lembrando, se você quer assistir novamente esse programa, uma parte ou algum programa já exibido, basta você acessar o nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Lá você encontra todos os programas e pode assistir também ao vivo a nossa programação. Querendo Deus, até a próxima quinta-feira. Uma boa noite. Programa Na Sua Opinião.